Em entrevista à nossa equipe, o economista fala dos desafios do governo de Jair Bolsonaro em 2019. Saiba como estão os preparativos de mais uma edição do Showtech, que será realizado em Maracaju no mês de janeiro. O evento vai trazer discussões, lançamentos e demonstrações técnicas de plantio e manejo. Um dos componentes que devem ser analisados no cálculo do custo de produção na sua fazenda são as pastagens. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. E ao vivo, direto de Rancho Queimado, em Santa Catarina, hoje tem De Olho no Aras do Caan. A venda direta de cavalos Manga Larga Marchador. Está no ar o Mais Pecuária. Tecnologia de produção é o assunto inicial do Mais Pecuária de hoje. Calcular o custo de produção na pecuária de corte na fazenda é mais que necessário. E um dos componentes que devem ser analisados também são as pastagens, assunto do quadro Tecnologia e Produção. A pastagem é base da pecuária de corte brasileira. De acordo com este pesquisador da Embrapa, o produtor precisa entender que pastagem é investimento. Por ser perene, uma vez plantada, permanece produtiva por muitos anos. Claro, se bem manejada. Então a gente precisa calcular a depreciação dessa pastagem, que é um custo relativo a um ano determinado. E também a gente deve levar em conta também que esse capital imobilizado na pastagem tem um chamado custo de oportunidade, que seria um juro sobre esse capital e que corresponde àquilo que o produtor está deixando de receber por usar esse dinheiro na formação ou na reforma da pastagem, não numa aplicação financeira, por exemplo, num banco. Além da parte do investimento na pastagem, é necessário analisar os custos de manutenção do pasto. Calcular as despesas devem ser parte do processo. Essas despesas são muito variáveis, né? Existe desde aqueles que pouco gastam com a conservação da pastagem, talvez fazendo só roçadas, outros que já estão fazendo adubação também. Então, o grande desafio é conseguir calibrar essa estratégia que envolve a recuperação ou a formação do pasto e a manutenção periódica. E tudo isso é muito complexo porque a pastagem tem uma vida muito longa, né? Então é um processo dinâmico. O manejo incorreto das pastagens é o principal responsável por várias áreas degradadas observadas em várias regiões do país. Quando o produtor ele sabe se ele tem que manter ou se ele tem que recuperar a pastagem, qual seria assim a dica? Bom, se existe uma pastagem que está degradada, né, num ponto tal que já não está tendo nenhuma capacidade de produção, a recuperação certamente se torna necessária. Agora, quando você vai fazer um planejamento de longo prazo, é que, em princípio, ele não conhece exatamente qual é a melhor política em termos de recuperação e de manutenção. Então, o ideal era que realmente a gente tivesse algum tipo de ferramenta que possibilitasse dar uma resposta mais objetiva. Mas em não tendo, né, a estratégia hoje que os nossos colegas, inclusive da área de pastagem, preconizam é que um pasto deve ser recuperado a partir do momento que ele realmente se encontra degradado e que se faça uma manutenção mínima capaz de manter níveis de produtividade, né, de produção de forragem que possa sustentar esse sistema de produção num prazo mais longo. Então, práticas como adubação, que hoje já são até bem mais empregadas, adubações periódicas, né? Não necessariamente todo ano, são algumas coisas que são preconizadas. Kaile Rodrigues para o SBA. 6 horas mais 1 minuto no horário de Brasília, agora a previsão do tempo, começando o nosso giro de informações. A região norte do Brasil está com muita nebulosidade, e a chuva ocorre de maneira expressiva em várias partes da região. Vou citar algumas das regiões. Os volumes passaram de 75 milímetros em Placas, no Pará, e 45 milímetros em Oiapoque, no Amapá. Vamos saber da Maria Clara.
Muito boa noite, Maria Clara. Vai continuar chovendo na região? Oi, boa noite, Zaidan. Boa noite também a todos que nos assistem. Realmente vai continuar chovendo na região e ainda tem expectativa para volumes bem elevados em grande parte dos estados. Vemos aqui pelas imagens de satélite muitas nuvens carregadas aqui na região norte do Brasil, um corredor de umidade até a região sul. Isso está associado a uma frente fria que não deve trazer grandes acumulados para o estado do Pará, e na região norte essas nuvens carregadas vão continuar atuando também nos próximos dias. Neste período, que vai de 30 até 4 do mês de dezembro, todo o estado do Tocantins, Pará, Amapá e grande parte aqui do Amazonas e também de Rondônia tem uma expectativa para volumes que podem passar de 130 milímetros acumulados em apenas 5 dias. É uma chuva bastante significativa, mantém os índices de água no solo em níveis bastante favoráveis para as áreas de pastagens. A partir do dia 5, a chuva até perde intensidade aqui na região norte do Brasil, mas os volumes ainda são bem expressivos, ficando em torno de 70 milímetros acumulados nas áreas mais escuras do mapa. E a partir do dia 10, Zaidan, aí sim é que a chuva vai perder mais intensidade, porque as instabilidades já começam a voltar para a região sul do Brasil, ou seja, os maiores volumes depois de meados do mês de dezembro devem ficar concentrados na região sul do país. Por enquanto, até o dia 14 do mês de dezembro, a principal expectativa é de chuva volumosa na região norte do Brasil. Zaidan. Ô Maria Clara, estou vendo pelo mapa aí que no centro-oeste não tem previsão de chuva não, né? Olha, para o centro-oeste do Brasil até tem algumas instabilidades, viu, Zaidan? Mas isso aqui no último período. Vamos ver agora nos períodos iniciais. Todo o estado de Goiás e também o estado do Mato Grosso recebem um volume bastante significativo de chuva. É o estado do Mato Grosso do Sul o maior prejudicado agora nestes primeiros 5 dias, porque a chuva é bem irregular e não traz grandes volumes acumulados. No segundo período, é uma condição bem parecida. Entre 5 e 9 do mês de dezembro, a chuva ela segue mais concentrada entre o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul recebe pouca instabilidade. E no último período, a chuva segue ainda frequente, mas o Mato Grosso do Sul ainda com baixos volumes acumulados. Goiás e o estado do Mato Grosso também tem uma diminuição da chuva entre 10 e 14 do mês de fevereiro. Zaidan. Dezembro, né? Mês de dezembro, Maria Clara. É isso aí. Obrigado, Maria Clara. Ela volta daqui a pouco com a previsão do tempo específica para as regiões brasileiras. Você acompanha agora na reportagem um trabalho para a pecuária leiteira, desenvolvido por um dos nossos parceiros comerciais, o Grupo Cemex do Brasil. A Fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, no Alto do Paranaíba, conta com um plantel de mais de 450 animais. As vacas em lactação produzem, em média, 36 litros de leite por dia, 16 litros a mais do que quando iniciaram os trabalhos lá em 1997. O leite da Bravinhos tem hoje 3,71% de teor de gordura e 3,21% de proteína. E toda essa história começou, quem diria, graças a uma sorveteria. Quis comprar uma propriedade, né, para me produzir meu leite, que era a matéria-prima que eu mais usava, né. Fui evoluindo e chegou uma época que simplesmente deixei a sorveteria e passei a cuidar só da fazenda. Seu Daniel pegou tanto gosto pela coisa que acabou sendo presidente da cooperativa de leite da região por 12 anos. Nos mais de 100 hectares de área da fazenda, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, ele vem aprimorando o trabalho para garantir mais conforto aos animais. Tanto cuidado que vem coroando a qualidade do leite e também dos animais da propriedade. Aqui a gente tem como exemplo 12 vacas paridas, todas de primeiro parto e todas com a genética da Cemex. O Cristiano Couto é veterinário da propriedade e vai contar para a gente quais são os destaques desse plantel aqui, Cristiano. Através dos programas Cemex Work e o Optimate, a gente faz os acasalamentos corretivos dos animais. O que a Fazenda Bravinhos quer? Animais de alta produção, saúde e conformação. Com foco em produção, saúde, fertilidade e conformação, a Fazenda opta pela genética dos touros immunities. Hoje a Fazenda está usando 100% de touros immunities, né? Os touros são Bidis, Bacardi e Mavic,
porque a gente acredita que essa ferramenta, né, que nascem as bezerras com maior imunidade, resistente a doenças, né, elas consigam ficar mais na propriedade. Daniel é hoje cliente Cemex Progressive, um programa diferenciado com assessoria, planejamento, treinamento e acompanhamento, que tem como finalidade atender a demanda dos produtores que buscam crescer e que apresentam resultados. E nada disso é por acaso. O Daniel é referência quando o assunto é organização e dedicação. E tudo que ele anota cuidadosamente no caderninho é transformado pelo Luiz Fernando em dados através da ferramenta Cemex Works. Nós utilizamos o Cemex Works, que vai nos dar uma ideia dos touros que melhor encaixam dentro desse plano genético traçado. Toda vez que o Luiz Fernando vai até a Fazenda Bravinhos, ele se depara com uma novidade, uma busca por evolução que contagia. Como é que vocês imaginam essa fazenda no futuro? O que vocês ainda esperam dela? Espera muita coisa, assim, o entusiasmo do seu Daniel contagia a gente aqui. Então, com esse entusiasmo, nós vamos levar cada vez mais a Fazenda para frente. E está feliz? Estou feliz, estou feliz, realmente eu gosto do que faço. Então tem prazer de falar. Não tenho vergonha de falar que sou produtor de leite hora nenhuma. Então procuro sempre melhorar, porque se parar, se para no tempo e não vai para lado nenhum. Depois do intervalo, você vai ver que o dólar volta a avançar frente ao real. E daqui a pouco, o preço do leite pago ao produtor teve mais uma desvalorização no mês de novembro. Até já! Era o seu Olavo. Esse é bom nas contas. Pediu um mata-bicheira. Só usa Tiguvon porque o custo por animal é 1 litro trata até 50 animais em dose única e com economia de tempo e mão de obra. Produtor que faz conta, usa Tiguvon. Tiguvon, o mata-bicheira de quem é bom nas contas. Se é Bayer, é bom. Proteja seu rebanho com o melhor indectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Oi, amigos, eu estou de volta para falar que o Prático de Garça tem uma novidade. Tem a cobertura em madeira plástica que é mais durável, é mais prática ainda. O Prático de Garça é o coxo de sal preferido dos pecuaristas porque tem melhor custo-benefício que os sistemas tradicionais. Você, pecuarista de visão, faça como nós. Adquira os produtos Prático de Garça e lucre mais com a praticidade e economia dos amigos da pecuária. Prático de Garça, o amigo da pecuária. 6h10 no horário de Brasília. Depois de 2 dias de forte atuação no Banco Central, que conteve a alta do dólar, a moeda norte-americana voltou a avançar frente ao real nesta quinta-feira. Sara, quais são os dados do mercado financeiro de hoje? Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, uma alta hoje, então, para o dólar, Zaidan, como você falou, depois de 2 quedas para a moeda norte-americana, com essa atuação do Banco Central, que continuou atuando também nesta quinta-feira. Hoje o dólar ele tem uma valorização de quase 0,5% frente ao real e, com isso, o dólar comercial fecha a quinta-feira aos R$ 3,85. Ontem teve uma queda de quase 1% e hoje avança próximo de 0,5% o dólar, falando especificamente do dólar comercial, que está em R$ 3,85. O dólar turismo sempre é um valor mais elevado do que esse que a gente divulga aqui diariamente. Aqui no Brasil, os investidores estão preocupados depois do Senado ter adiado mais uma vez a votação para o projeto de lei que autoriza a venda dos blocos de exploração para o pré-sal, que é a chamada cessão onerosa. Essas vendas, elas poderiam gerar uma receita de até 130 bilhões de reais para a União, que poderia, claro, impactar positivamente nas contas da União em 2019. Então,
Novamente, com esse adiamento, os investidores ficam preocupados aqui internamente. Hoje também foi divulgada a ata da reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, mostrando uma elevação de juros no país norte-americano agora para dezembro, como já era esperado, e não dando muitos sinais sobre as próximas altas. O mercado aguardava 5 novas altas de juros nos Estados Unidos até o início de 2020. E o que eu sempre lembro, juros mais altos lá nos Estados Unidos, maior economia do mundo, tendem a levar para lá investimentos que hoje estão em outros países, como também o Brasil, por exemplo. Enquanto isso, o índice Bovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje bateu um recorde histórico intraday ou intradia, chegando aos 89.787 pontos no melhor momento do dia. Agora o índice Bovespa ainda opera em alta, mas um pouco abaixo desse patamar. Na última informação estava em 89.616 pontos, num dia bastante negativo aí para a Bolsa de Valores de São Paulo, mas também observando aquela retirada de recursos da Bolsa por parte dos estrangeiros, que também está num patamar bastante significativo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Aidan, é com você. Sara, até já. Vou chamar a Maria Clara agora para mais uma informação sobre o tempo. Já temos a formação de uma nova frente fria pela região sul do Brasil e muitas nuvens carregadas entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Este sistema traz chuva com potencial para trovoadas ao longo dos próximos dias e os índices de água no solo que diminuíram no estado paranaense podem aumentar com a passagem deste novo sistema. A expectativa não é para acumulados tão elevados na maior parte da região. Apenas na faixa leste do estado de Santa Catarina, do Paraná e também no norte paranaense é que vemos uma condição para volumes podendo chegar até 30 milímetros acumulados. Mas no Rio Grande do Sul, os próximos 5 dias serão marcados pelo tempo mais seco. No segundo período, entre 5 e 9 do mês de dezembro, a chuva volta a se espalhar aqui para o estado do Rio Grande do Sul, mas não há condições para volumes muito elevados. São as pancadas típicas de verão e as temperaturas devem continuar bem elevadas. Essa chuva irregular aqui na região sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho, não garante os níveis de água no solo ao longo dos próximos dias. Não mantém estes índices em torno dos 90% até 100%, ou seja, a água do solo deve diminuir no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. No terceiro e último período, entre 10 e 14 de dezembro, temos ainda uma condição de chuva irregular na região sul do Brasil, oeste do estado gaúcho, podendo chegar até 30 milímetros acumulados. A boa notícia é que a partir da segunda quinzena do mês de dezembro, a chuva comece a retornar mais para o Rio Grande do Sul e há expectativa para volumes bem mais expressivos do que os que devem ser registrados na primeira quinzena do mês. 6 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Vamos falar com o nosso companheiro Éder Campos, que tem uma novidade. Mais informações, ontem nós já mostramos aqui, mas para você que chegou hoje, uma novidade na nossa agenda de eventos, que é pela primeira vez na história do Canal do Boi, que já caminha para 3 décadas, um leilão de facas artesanais, facas importadas. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Jorge Aidan. Boa tarde a você. Boa tarde. E boa tarde a vocês também que nos acompanham aqui pelo Canal do Boi. Essa é uma novidade, primeiro leilão de cutelaria do SBA. O evento está marcado para o próximo dia 4 de dezembro, é uma terça-feira, às 20h30 pelo Canal do Boi. E são facas, na verdade não são facas, são obras de arte. Obras de arte. Vamos mostrar. Fique à vontade para comentar, Éder. Essas facas são facas para colecionador, né? Mas são facas também que podem ser utilizadas no dia a dia, na cozinha, num churrasco, num camping, numa pescaria. Mas são facas que elas são diferentes do dia a dia, não são aquelas facas comerciais, porque são facas exclusivas, né? São facas que têm uma diferença na sua feitura, na sua confecção, por isso que são tão especiais, por isso que são obras de arte. Essa faca, por exemplo, que você vê aí no vídeo, Aidan, ela tem no cabo dela osso de camelo. Você vê ali aquele detalhe rosa, isso aí é osso de camelo, trabalhada também com madeira e ainda com latão. É uma faca, né, que ela é uma faca, não é muito grande, é uma faca que é para uso cotidiano, para uso diário, para quem trabalha. Olha aí que faca bacana, ó, legal.
né? E a bainha dela também é trabalhada, nós temos aí bainha trabalhada em couro de boi, né? Também em couro de búfalo. E o osso que nós temos, esse osso que a gente está mostrando para vocês, isso aí é osso de camelo, mas também tem osso de touro também, viu? De búfalo também, que são trabalhados esses cabos. Bom, nós temos alguns exemplares aqui que eu trouxe, Zaidan, para poder mostrar, e são raridades, são preciosidades, e para quem é do segmento, para quem é do setor da cutelaria, sabe que não é fácil construir uma faca. É uma faca diferente, bem diferente. Está vendo que faca diferente, Zaidan? Eu segure para que você Pode possa ser? comentar melhor. Isso, está aqui, ó. Essa faca, Zaidan, é uma faca japonesa, né, no estilo, né, de sanmei, que é uma faca, por que sanmei? Ela é confeccionada como se fosse um sanduíche, né? O aço é colocado de forma que entre um e o outro, né, vai uma outra peça de aço, vai sendo montada, então estilo uma faca japonesa sanmei, de aço damasco fosfatizada. Ela tem uns detalhes na lâmina, não é reflexo não, é isso aí. Se for possível... Ela é fosfatizada, é justamente o processo de feitura, de confecção dessa lâmina, é que dá esse detalhe que você está vendo aí. Tem uma mescla, um desenho, alguma coisa que dá a impressão que é um reflexo, mas não é. Não é. Isso faz parte do desenho da faca. Então, a lâmina. Justamente por conta da feitura dela, da confecção, é que consegue esse efeito que você está vendo aí. Então, essa pode mostrar outra. Essa é uma sanmei, é uma faca com 34 centímetros, essa daí, 21 centímetros de lâmina, ela tem, e 13 centímetros de cabo. Essa outra faca que você está mostrando, essa é uma faca mais para cozinha, para chefe. Né, para quem trabalha na cozinha, quem é uma faca bastante versátil, útil, uma faca com boa lâmina, bom corte, essa faca é especial para isso. Ela é feita em aço inox. Tem uns detalhes legais aqui no cabo. Também, bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado. Bem trabalhado. Vamos fechar aqui para a gente ver o desenho. Bem diferente, não é, Zaidan? Bem diferente. Os detalhes dela. Bom, então o leilão está marcado para o dia 4. Dia 4 de dezembro, aqui pelo canal do Boi. Outra faca aí que eu queria mostrar também, uma faca maior. E essa é bem diferente, Zaidan. Cuidado com essa daqui, Zaidan, que é uma faca que corta, Zaidan. Muito, porque o aço dela é um aço que pega fio muito fácil. Vamos lá, então. Esse é o aço damasco, é o aço mais desejado pelos colecionadores. Tem gente que gosta, né, de variedades, mas esse aço damasco é um aço que chama muita atenção e ela é bem diferente no modelo em relação às outras que nós vimos. Nós temos uma faca japonesa, uma faca do chefe e essa faca é uma faca mais de combate, tá vendo? Uma faca que pode ser utilizada para um camping. Também toda desenhada, né? Ela é em aço damasco, porque a dobra quando é feito a faca, ela é feita através de dobra do aço. E aí dá esse efeito que você está vendo e é conhecido como aço damasco. E ela é pesada, hein? É pesada, é uma faca bastante... Eu não sei se você tem nas suas especificações o peso, mas ela é muito mais pesada do que a faca com as facas com as quais a gente está acostumado aquelas facas que a gente trabalha na cozinha são facas bem diferentes, são facas comerciais. Essas não, essas são facas, são obras de arte, como eu disse. A gente vê aqui, né, que nós temos detalhes também em aço damasco. Né, nós temos... Mostra isso aqui, Éder, porque ela é grossa e tem na parte de cima... Aqui, né? Exatamente, aqui, os detalhes. A guarda dela também, você percebe que a guarda também é em aço damasco. Né? Nós temos aqui atrás, no pomo dela, trabalhado aqui um ponteiro, né? Trabalhado também em aço damasco. Isso aqui é chifre de cervo. Chifre de cervo, não brasileiro, tá? Isso é importado, isso vem da Europa. Esses chifres de cervo, as fábricas são fabricadas fora do Brasil, são fabricadas na Inglaterra, são facas... É uma grande novidade. Para você que chegou agora, pela primeira vez, o canal do Boi, que caminha para uma história de 30 anos, vai realizar um leilão de cutelaria. Podemos chamar de artesanais? Artesanais. Existem obras de arte, não é? Porque são exclusivas, não é, Zaidan? São facas que você não encontra no dia a dia, no mercado, para aquisição. E são facas feitas dentro daquilo do gosto do colecionador. Pessoas que buscam facas diferentes, esse leilão vai trazer justamente isso. Nós teremos aí praticamente 80 lotes para serem arrematados. Será 80 lotes de facas para serem arrematados, né, no total. Será no estilo leilão, as pessoas poderão dar os seus lances, né, pelos telefones do SBA, a partir das 20h30 do próximo dia 4 de dezembro, tá certo?
terça-feira. Terça-feira. Batida do martelo daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Já está pronto? Estamos trabalhando lá, eu e a Ana, né, e a nossa equipe trabalhando para apresentar daqui a pouquinho o programa Na Batida do Martelo, para falar dos eventos, dos leilões que irão acontecer nos próximos dias. A gente está chegando agora no momento em que a gente tem uma desaceleração de comércio de animais, que é muito comum nessa época do ano, Natal, Ano Novo chegando, mas nós temos ainda alguns leilões em nossa agenda que eu destaco logo mais a partir das 19h30 pelo Canal do Boi e também pelo Agrocanal. Legal, bom programa. Obrigado, Zaidan. O que o governo Jair Bolsonaro terá pela frente ao tomar posse em 1º de janeiro? As reformas previdenciária e fiscal estão entre as prioridades. O desafio do novo governo será também, em um primeiro momento, manter os atuais quadros de inflação e da taxa anual de juros, que estão em baixa. Foram assuntos da entrevista que Walter Puga fez com a economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Acompanhe. O país tem demonstrado um amadurecimento e nós temos aí uma agenda econômica do próximo presidente que é de um compromisso com uma agenda liberal, compromisso com uma agenda de reformas. A questão é que entregar essas agendas não é fácil. A gente está falando de reformas constitucionais, a gente está falando de uma necessidade, portanto, de articulação no Congresso, muito diálogo com os vários segmentos da sociedade. A gente está falando de um processo que toma tempo, com idas e vindas, com ruídos. Então, no fundo, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, o Brasil hoje sabe que precisa fazer reforma da Previdência. Esse tema está no debate público, que foi algo que o governo Temer direcionou, enfim, encaminhou muito bem no debate público. Mas agora precisa me entregar, né? E essa entrega de uma reforma da Previdência não pode ser qualquer uma, tem que ser uma reforma minimamente ambiciosa, não pode ser uma reforma muito tímida. É uma reforma que vai exigir essa capacidade política e essa informação a gente ainda não tem. Então, o meu alerta, né, a discussão nossa é o seguinte, hoje a gente tem um quadro de inflação baixa, um quadro de Selic baixa, mas que para que ele seja preservado a gente precisa ter uma reforma rápida e ambiciosa. A senhora tocou num assunto muito importante, que é a produtividade. A produtividade no Brasil, ela é muito baixa. A produtividade nossa, média, é 20, 25% da produtividade dos Estados Unidos e a gente apanha de países que são nossos concorrentes. O problema é que ela não é só baixa, mas ela está praticamente estagnada há décadas. Então, tivemos momentos de aumento da produtividade, na gestão Dilma a gente teve queda por conta de tantos equívocos de política econômica, mas o ponto aqui é que nós temos um país difícil, né? Um ambiente de negócios difícil, uma economia muito fechada, uma mão de obra com baixa qualidade, tudo isso reduz a nossa produtividade. A vida do empresário, você sabe, é difícil no Brasil, com tantas regras, complexidade de regras e mudanças a toda hora. Então, tudo isso faz a nossa produtividade ela se reduzir. Esse debate tem crescido nos últimos anos, quer dizer, esses diagnósticos do que precisa ser feito para aumentar a produtividade tem aumentado, né? Isso tem crescido. Você conversa com o pessoal do campo, o grande tema é isso, como aumentar a produtividade. Vale para a indústria, vale para serviços e também vale para a nossa agropecuária. Então, esse amadurecimento nesse debate, ele está acontecendo. De novo, não são reformas óbvias, não tem bala de prata, é uma sequência de reformas que tem que ser feitas. Algumas já foram entregues, a gente viu, por exemplo, reforma trabalhista, mas precisa acelerar, precisa realmente dar continuidade para preparar o país aí para o que a gente chama o fim do bônus demográfico. É um país que envelhece e que a gente precisa, portanto, aumentar a produtividade para compensar a menor disponibilidade de mão de obra no futuro. Uma última pergunta. De olho no mundo e depois olhando para o Brasil, ano que vem será um ano muito difícil? Olha, a cara não é das mais inspiradoras, né? Vamos dizer assim. A gente está vendo, a gente viu ao longo desse ano e parece que é um ciclo que ainda tem mais por vir. Difícil dizer o tamanho disso, mas enfim, a gente está vendo uma desaceleração do crescimento mundial e do comércio mundial. A impressão que dá, olhando
a situação dos países, olhando, né, disputas comerciais, né, essa agenda mais protecionista, a China desacelerando, dá uma noção que tem mais desaceleração pela frente, né? Parece que a gente ainda vai ter ainda um período dessa arrumação, né, dessa desaceleração mundial. Isso não é uma boa notícia para países emergentes. Então, de novo, não é que seja um quadro grave, não é isso, mas é um quadro mais desafiador do que a gente tinha, por exemplo, ano passado, quando se falava de um crescimento, o comércio mundial ganhando força. Pois é, virou a maré, agora é um quadro mais desafiador. Intervalo comercial, já voltamos. 6h29, voltamos com a nossa agenda de eventos. Sábado, dia 8 de dezembro, direto de Sertãozinho, São Paulo, você vai ver aqui conosco o 12º leilão virtual CP-CRV Lagoa. Conheça um pouco da oferta na reportagem de Gustavo D'Angelo. Vem aí o leilão de reprodutores avaliados no centro de performance mais completo do Brasil. É claro que eu estou falando do CP-CRV Lagoa. Estou aqui com o Cassiano Pelli e é ele quem vai dar mais detalhes do evento para a gente. Ô Cassiano, quantos animais compõem a oferta? Explica para a gente o padrão deles também e como eles foram escolhidos para integrar essa oferta. Olá, Gustavo. Bom, esse ano nós tivemos um recorde de animais no CP-CRV Lagoa. Da raça Senepol foram mais de 300 animais, tivemos mais de 40 animais Nelore e Santa Gertrudes e também mais de 30 animais da raça Angus. Então, essas 4 raças que irão compor a nossa oferta, devemos ter aproximadamente 80 animais no remate, divididos nessas 4 raças. Lógico, o Senepol com um volume um pouco maior, mas serão essas 4 raças. Os animais estão muito bem apresentados, estão aí aproximadamente 500 quilos de peso vivo, peso médio, animais jovens, animais de 16 meses, 14 a 16 meses. E são todos animais que participaram da prova de eficiência alimentar lá no CP. Como você citou, o Centro de Performance mais completo do Brasil. Então a gente avalia todas as características de desempenho, como ganho de peso, áreas de ultrassonografia de carcaça, área de olho e lombo, marmoreio e EGS. E além de características visuais de CPM, é um pacote bem completo com todas as características de desempenho. Então esses animais que irão para leilão são animais que participaram de toda essa prova. Então animais superiores para promover o melhoramento genético. Agora, Cassiano, para quem ou para que tipo de projeto pecuário esses animais são indicados? São todos animais destinados a rebanhos de corte, lógico. Todos os animais que participam do CP são animais registrados nas associações de raça, então são animais PO. Então servem tanto para repasse de gado puro, como para animais para produzir bezerros a campo. Geralmente o campeão de cada uma das raças, ou classificado entre os melhores de cada raça, é contratado pela CRV. Então, além de touro de monta, ainda pode ter um desses touros que vá a leilão ser um touro contratado. Então, aí o feliz comprador fica sócio de um criador participante do CP e tem seu animal contratado pela CRV Lagoa. Então, tem animais tanto para produzir bezerros de corte, para repassar rebanhos PO, ou mesmo animal que pode ser um doador de sêmen da CRV Lagoa. Quais serão as condições comerciais do remate? O nosso leilão vai ter duas condições. Para animais da raça Senepol, serão 36 parcelas. Para os animais Nelore, Santa Gertrudes e Angus, serão comercializados em 24 parcelas. E nós estamos negociando uma condição de desconto para pagamento à vista, mas aí vai ser divulgado mais próximo ao leilão. Por enquanto são essas as condições. Dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, direto pelas lentes do Canal do Boi, a partir das 14 horas. Tá certo, Cassiano. Obrigado pelas informações. Sucesso no leilão. Gustavo D'Angelo para o SBA. Intervalo comercial, voltamos já.
Agora são 6h39 no horário de Brasília. O preço do leite pago ao produtor em novembro registrou nova baixa. O dado é do relatório mensal do CPEA, divulgado agora à tarde. De acordo com o estudo, a queda segue movimento de desvalorização iniciado em setembro deste ano. A média Brasil líquida de novembro, referente à captação no mês de outubro, nos principais estados produtores, chegou a R$ 1,36 por litro. Na comparação com o preço de outubro, a redução foi de 8 centavos. Isso equivale à queda de 5,4% em relação ao mês anterior. Segundo os pesquisadores, foi o recuo mais intenso desde outubro do ano passado, quando a queda chegou a 7,7% em termos reais, com valores deflacionados pelo IPCA de outubro de 2018. De acordo com o relatório, a diminuição dos preços se deveu à maior captação de leite em outubro, mês favorecido pelo retorno das chuvas e pela melhora das pastagens, principalmente no sudeste e centro-oeste do país. Pesou também, segundo o CPEA, uma demanda retraída por lácteos associada à lenta recuperação econômica. De acordo com o relatório, as perspectivas para os próximos meses são de continuidade no movimento de queda nos preços ao produtor, mas com maior intensidade, provocada pelo aumento da captação, típico desta época do ano, e pelas negociações do leite UHT no correr de novembro, que têm sido pressionadas pelos canais de distribuição. A queda acumulada neste mês, até ontem, quarta-feira, chegou a 12,7%, o que pode resultar em diminuição de mais de 35 centavos na média mensal do leite UHT, que hoje está cotado a R$ 2,12 por litro. O agronegócio brasileiro responde individualmente por 1/4 do produto interno bruto, mas a sua contribuição pode ser ainda maior e mais decisiva sem burocracia. Este é o foco do Plano AgroMais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem explica melhor é Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso, são 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. Depois do intervalo comercial, outras informações de mercado. Temos ainda o preço do milho e os preços da nossa pecuária de corte. Até já! Quinze para 7 no horário de Brasília. Vamos falar de mercado internacional para a nossa carne. Depois de quase um ano de embargo, a carne bovina do Brasil retomou o acesso ao mercado russo este mês, com a habilitação de 5 plantas. Antes do embargo, 30 plantas estavam habilitadas a vender carne bovina para os russos. Hoje, quem ocupa o lugar na exportação brasileira é a Argentina. Estou aqui com o João Pedro para a gente falar desse e de outros mercados também. Tudo bem, João? Tudo bem. A Rússia era 10% da exportação do Brasil de carne bovina era para a Rússia e 35% da carne suína também era para a Rússia. A hora que embargou, você criou um vácuo, aonde iria essa carne. A carne e o mesmo destino foi que tanto para suíno como para bovino. A China aumentou 56% as importações de carne, a China,
de carne bovina e 245% de carne suína. Então, hoje nós estamos ainda um pouquinho menor que o ano passado, as exportações, alguma coisa por volta de 7%, 8%. Porém, a tendência, continuando assim, nós vamos chegar no fim do ano com um pequeno acréscimo em relação às exportações de 2017. João, mudando um pouco o foco dos russos, que já foram o nosso maior comprador de carne bovina, hoje, disparadamente, China e Hong Kong ocupam essa posição. Quase 50%. E dificilmente alguém vai superar os chineses, né? Como nosso maior cliente para carne bovina. Tem uma missão no Brasil, nós já falamos sobre isso aqui, João, e a informação do Ministério da Agricultura é que eles visitariam 10 plantas e, se tudo ocorresse bem nessa inspeção sanitária, por tabela, outras até 70 plantas frigoríficas, 78 plantas frigoríficas estariam também habilitadas. Nunca aconteceu isso. Os chineses são extremamente rigorosos nessa questão, eles vão pessoalmente, vão lá ver. O que se dá para poder projetar ou pelo menos especular é que você está tendo esse surto de peste suína africana em várias regiões da China. E você na China você tem milhões de pequenos criadores. É difícil você fazer um controle sanitário em cima de milhões de pequenos produtores. O que está acontecendo? E outra coisa, quando o vírus ataca, ele matando o animal, ele permanece por tempo no corpo do animal, nas fezes, em tudo. É difícil você eliminar o animal. Então o que ele tem que fazer? Tem que incinerar. Só que para você queimar 2, 3 porcos não é difícil, vai 200, 300, aí você tem que ter quase que uma instalação industrial. E isso que está atrapalhando lá o controle de segurar os focos. Essa semana circulou na imprensa nacional uma palestra do Alexandre Mendonça de Barros. Eu queria que você falasse sobre esse assunto depois, João. A gente precisa de ir para um intervalo comercial. Voltamos já. Eu estou de volta com o João Pedro Cuti Dias para a gente falar de um dos assuntos muito comentados durante a semana, que foi um estudo, uma palestra do economista Alexandre Mendonça de Barros, que tem a ver com a guerra comercial China e Estados Unidos, produção e exportação de soja e até mercado de carnes lá na China. João, por que esse assunto chamou tanto a atenção do meio do agronegócio brasileiro? Porque na China há vários focos de peste suína africana. Lá você tem milhões de pequenos produtores, é difícil você controlar a questão sanitária, tão disperso assim. E nessa apresentação do Alexandre, ele comenta que poderá haver uma quebra de até 5 milhões de toneladas de produção de suína no ano que vem. 5 milhões de toneladas, a China é responsável por metade da produção de carne de suína do mundo. E consome, é a consumidora maior. Então, 5 milhões iriam fazer falta para atender a demanda interna chinesa. A China teria 3 mercados para buscar carne. Ou os Estados Unidos, que está em guerra comercial com eles, teoricamente não iria. Na União Europeia, que há alguns focos também de peste suína africana, inclusive animais selvagens. A Bélgica teve esse problema agora, recentemente. E também o Brasil. E é o que está acontecendo agora. E nós até comentávamos que aqui nós estávamos aguardando há muito tempo a missão chinesa para homologar novos frigoríficos. Para surpresa de quem está no mercado. Deve ser uma reserva, né? Não que eles vão provavelmente usar os 78, mas garantem pelo menos a fonte. Olha, eu acho que eles vão aumentar muito o número de frigoríficos habilitados. Hoje, com 16 frigoríficos, eles são os maiores compradores de carne do Brasil, com 16 homologados. Ou seja, a ideia parece que tem nesse pacote 24 frigoríficos de bovino. Eles estão visitando, foram no Mato Grosso, aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo inspeção. Mas o que chama a atenção, Zé, é que os chineses são muito criteriosos, vão lá ver o negócio. De uma hora para outra, eles vêm para visitar 10 frigoríficos, 10, com a possibilidade de homologar mais 68. Ou seja, não fariam só os 10 que eles visitaram, homologariam 78 frigoríficos. Isso de suínos, bovinos e aves. Então, o que dá para você especular um pouco, não sei se isso tem algum fundamento ou não, mas é uma coisa factível. Por que eles estão se preocupando tanto em abrir novas plantas, homologar? Eu imagino que eles estão preocupados, que o ano que vem realmente vai haver uma quebra significativa nisso,
E eles teriam que buscar carne. Você falou 5 milhões de cabeças. Não, toneladas. Toneladas de carne que deixariam de ser produzido. Porque quando dá o foco, a única maneira de você eliminar o problema é matando todos os animais. Matando e incinerando, não é só matando, porque ele permanece, o vírus ativo nos cadáveres dos animais. Agora, João, tem ainda o que disse o Mendonça de Barros, é que se eles vão deixar de produzir essas 5 milhões de toneladas, não vão precisar de tanto insumo, tanta soja, farelo de soja, milho. Isso poderia reduzir as compras chinesas e aí é que vem o outro impacto para o Brasil. A China cresce ao ano, em média, 3,5% a 4% o consumo de soja deles, 3,5% a 4%, ou seja, ele aumenta 4 milhões e meio de toneladas. Uma redução na produção de carne de 5 milhões de toneladas, eu creio que não iria consumir mais do que 4 milhões de toneladas de farelo de soja, porque a grande fonte deles de proteína é o farelo de soja. Eu creio que poderia até haver uma pequena redução, não duvido que ocorra, mas não seria muito significativa, já que porque as outras carnes serão incentivadas a serem produzidas. Para substituir a suína. Frango, marreco, peru, carne bovina, etc, etc. Então, eu acho que realmente há um risco de diminuir, mas se a diminuição ocorrer é muito pequena. João, vamos saber como é que está o mercado do milho hoje. A Agrifato Consultoria afirma que as cotações do milho podem ficar sustentadas até meados de janeiro do ano que vem. Vamos saber da Sara Kirchhoff. Ô Sara, como é que estão os preços do milho hoje? Como é que fechou esse mercado? Zaidan, olá mais uma vez. Bom, apesar de uma queda no dia, no acumulado do mês de novembro, o milho segue com forte valorização aqui no estado de São Paulo. Hoje, a queda do cereal, conforme o indicador CPEA para Campinas, ficou um pouco acima de 1,5%, com o preço da saca recuando para os R$ 37,01. No acumulado do mês, a alta está em 8,3%. Já o indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o município de Acreúna, interior de Goiás, aponta para uma valorização de 1,75% na cotação do cereal nesta quinta-feira, o que eleva o preço da saca por lá no interior de Goiás para os R$ 29,00. A alta, portanto, de acordo com o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o interior de Goiás, e queda nos preços em Campinas, conforme o indicador CPEA. Passo para o preço do suíno, que hoje não tem variação, e com isso, o preço do quilo do suíno vivo lá no estado de Santa Catarina está em R$ 3,24, sem variação no dia, com alta de 3,21% no acumulado do mês. Sem variação também hoje o preço do frango aqui no estado de São Paulo. Com isso, o preço do frango congelado no estado paulista está em R$ 4,63 o quilo. R$ 4,63 o quilo do frango congelado aqui no estado de São Paulo, com uma alta de quase 10% no acumulado do mês de novembro. E os consultores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, destacam hoje que o preço do frango sobe e favorece a competitividade da carne suína. De acordo com uma nota emitida então pelos consultores do CPEA, as 3 proteínas vêm apresentando valorização no segundo semestre desse ano, tanto a carne bovina quanto suína, como também a carne de frango. Só que o movimento, com isso, a carne suína, ela perde competitividade ganha competitividade da carne bovina, frente à carne bovina, mas tem aumento de vantagem em relação à carne de frango. Os consultores do CPEA também destacam que o aumento nos preços da carne suína se deve à redução da oferta de animais pela saída de alguns produtores da atividade e também por causa das exportações aquecidas. E vocês falavam da peste suína africana também, que vem atingindo a China. Isso é claro que deve impactar daqui para frente nos negócios do Brasil. A gente segue de olhos. A ideia é com você. Legal. Obrigado, Sara. João? Para fechar, a grande questão é o seguinte: todas as carnes vão haver um processo de recuperação de preço e precisa haver esse processo. Ou seja, você viu o frango, você viu o suíno e viu o boi. Aquilo que você falava na época da safra ia cair, o preço não está acontecendo. Ou seja, tem que recuperar esse preço para o pecuarista ter condições de investir. Então, a demanda no Brasil começa a melhorar internamente, mas principalmente as exportações é o carro-chefe nesse momento. Legal, obrigado, João. Daqui a pouco nós teremos o mercado do boi gordo desta quinta-feira com a Sara, que está em São Paulo. Agora, as informações de uma das nossas empresas parceiras.
com a Sara em São Paulo. Sara, como é que ficaram os preços do bezerro e do boi gordo hoje? Zaidan, preços mais altos hoje. A alta do preço da arroba aqui no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA, no dia, nesta quinta-feira, é de 0,82%. Com isso, a arroba por aqui avança para os R$ 147,50. E se encaminha aí para fechar o mês de novembro com valorização. A alta no acumulado do mês até hoje está em 1,62%. E de acordo com os consultores do CPEA, o preço da arroba oscilou bastante ao longo do mês, mas realmente deve terminar o mês de novembro aí em alta. Os consultores também dizem que o valor registrado pelo CPEA vem registrando uma ampla diferença entre os patamares mínimos e máximos e que essa dispersão ela está atrelada às necessidades de aquisição. Enquanto, por exemplo, alguns frigoríficos continuam com escalas alongadas, sem a emergência na compra de novos lotes, outros com escalas menores acabam pagando preços mais elevados. Então, é uma nota aí dos consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Arroba em alta nesta quinta-feira e uma leve alta também para o preço do bezerro no indicador CPEA, aí para o estado do Mato Grosso do Sul. Com uma alta de 0,07%, o preço do bezerro hoje avança para R$ 1.241,54 por cabeça. No acumulado do mês, a valorização está em 2,68%. Com isso, eu encerro minha participação por aqui hoje. Zaidan, boa noite para você de casa e até mais. Até amanhã. E agora a cotação do boi gordo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. Vamos colocar a região sudeste na tela. Números apurados hoje pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Preços à vista livres de fundo rural. Apenas uma alteração na região sudeste, alta de R$1 na arroba no Triângulo Mineiro. Nas demais praças, preços estáveis hoje. Região sul, apenas uma variação também, a queda de 50 centavos no quilo vivo no oeste do Rio Grande do Sul. Vamos para a região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul, alta de R$1 em Três Lagoas. Nas outras praças, preços estáveis. Nas 4 praças de Mato Grosso, sem alteração de preços nesta quinta-feira. E na região nordeste do país, alta de R$1,50 no oeste da Bahia. E na região norte, alta de R$1 na região sudeste de Rondônia. São preços apurados hoje pela Scott Consultoria. No Mais Pecuária de ontem, precisamos fazer uma correção, nós informamos que a cotação da novilha em Mato Grosso, na semana de 22 a 27 de novembro, foi de R$ 140 arroba. O dado, informado por pecuaristas do estado ao GPB, está correto, R$ 140. A cotação, no entanto, é para uma novilha de 10 a 15 arrobas. E aqui foi dito de 10 a 15 meses de idade. Então, 10 a 15 arrobas, R$ 140 arroba, informada pelos pecuaristas do Mato Grosso. Por esse erro, nós pedimos desculpa. E começou hoje o quadro De Olho no Aras do Caã. Até o dia 9, você confere as informações ao vivo de Santa Catarina com o nosso companheiro Daniel de Paula, mostrando o melhor do cavalo manga larga marchador. No Aras do Caã, do Carlos Augusto Mota, tem neste final de semana, sábado e domingo, prova de marcha. O Daniel vai comentar sobre esse assunto também. Na semana que vem, a venda de cavalos, naquela modalidade que você já conhece, com preço à vista, ou melhor, com preço fixo dentro das participações, fechando com o leilão no dia 9, que você vai ver aqui conosco à noite pelo Canal do Boi. Vamos então até Santa Catarina com o nosso companheiro Daniel de Paula, que vai trazer as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Você e a todos os que acompanham este Mais Pecuária, muito especial para nós do SBA. Eu tenho certeza que para toda a Rancho Queimado e, claro, a família Caã, Carlos Augusto Amorim Mota, suas iniciais desse rapaz que está aqui.
um dos grandes criadores de cavalos manga larga marchador do Brasil, um cara que está fazendo história por tudo que a gente mostrou durante o mês de julho, dentro daqueles 12 dias da Copa do Mundo do Manga Larga Marchador, que foi a exposição nacional lá na Gameleira, e pelo que a gente programou de estar aqui fazendo a partir de hoje exatamente o que estamos fazendo. Quer dizer, já 3 semanas atrás estive aqui para captar um material muito bacana que foi mostrado, e aí já temos imagens do que já está pronto para sábado e domingo, ali em cima da pista, você viu ali o símbolo da Associação Nacional, um pedacinho deste CTE, que é o Centro de Treinamento Equestre no Aras do Caã, que está abrigando nossa equipe, e já começaram a chegar muitos cavalos de convidados que vão vender no leilão e também que vão participar. Nós não estamos com as melhores condições no áudio do repórter Daniel de Paula. Você viu a beleza do Aras do Caã, em Rancho Queimado, Santa Catarina. Daqui a pouco ele volta de lá para dar sequência ao quadro De Olho no Aras do Caã, o melhor do cavalo manga larga marchador. Então vamos aproveitar para trazer os preços do GPB, Grupo Pecuária Brasil, no seu balizador de preços. Nós temos aí, assim que tiver ok, podemos colocar na tela os números, sempre lembrando que quem passa as informações para o GPB são os pecuaristas de alguns estados, são muitos estados que têm pecuaristas que fazem parte do GPB, que é o Grupo Pecuária Brasil, que criou esse balizador com vários itens que são informados numa planilha pelos pecuaristas, relatando negócios que realizaram com a indústria. Vamos começar pelo estado de Goiás. Macho inteiro em Goiás, na semana até 27 de novembro, portanto, até anteontem, valor base R$ 141, pagamento em 3 dias, escala média 2 dias, praticamente escala encerrada, né? Porque até 27, hoje nós já estamos no dia 29, mas valeu a informação de que teve gente que fez negócio com macho inteiro em Goiás a R$ 141. Vamos passar para outra tela. Mato Grosso do Sul, macho inteiro, olha só que bonificação, que premiação, arroba básica R$ 146 e pecuaristas venderam e receberam essa bonificação de R$ 4,00, portanto, receberam um total de R$ 150 a arroba. A gente sempre fala que os números que nós divulgamos da Scott Consultoria são o piso, a base de cada praça pesquisada. Quem vendeu abaixo, vendeu, perdeu negócio. Muita gente vende com valores superiores por diversos fatores que compõem o preço do boi gordo. E em Mato Grosso do Sul, o pecuarista recebeu até R$ 4,00 de bonificação, recebendo por arroba R$ 150 à vista. São Paulo, macho inteiro, R$ 150. Aliás, os negócios por lá, disse ontem o Luiz Zilo, que é o diretor técnico do GPB, firmes nessa casa de R$ 150. Esse que informou não teve premiação, portanto recebeu R$ 150 arroba, pagamento à vista com escala média de 14 dias. Vamos a mais uma tela. Também em São Paulo, macho inteiro, só que à vista, valor base R$ 145, valor total, sem premiação, 145, pagamento à vista, escala média de 14 dias. Temos mais tela? Acho que por hoje é só. Temos mais uma de São Paulo, macho inteiro, com pagamento para 7 dias. O valor base R$ 150, com pagamento em 7 dias, escala média de 2 dias. São 7 horas e 13 minutos. Vamos a mais uma informação do tempo com a Maria Clara. O
sudeste do Brasil, por enquanto, tem uma condição de tempo aberto em grande parte dos estados. Apenas aqui na divisa entre o Paraná e São Paulo é que tem um pouco mais de nebulosidade por causa da formação de uma nova frente fria. A expectativa é para índices de água no solo perdendo intensidade, diminuindo aqui no estado mineiro, pelo menos nos próximos 5 dias. Isso porque a frente fria vai demorar um pouquinho ainda para chegar aqui na região sudeste do país e as instabilidades devem ser pontuais, ou seja, pancadas típicas de verão com acumulados de 30 milímetros no estado de São Paulo e 30 milímetros também no sul de Minas Gerais. Apenas nestas áreas mais ao norte do estado mineiro é que há uma expectativa para um volume mais significativo, podendo chegar a 70 milímetros acumulados. No segundo período, entre 5 e 9 do mês de dezembro, a chuva perde intensidade do norte e migra para a região sul do estado de Minas Gerais, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros. Em São Paulo, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo, temos uma condição para pancadas ainda isoladas, pancadas de fim de tarde, com acumulados de 30 milímetros. No terceiro e último período, ainda temos o tempo bastante instável no estado mineiro. Deve chover com maior frequência, acumulados aí de 50 milímetros, mantendo os índices de água no solo. Vale também para o Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro. Em São Paulo, ainda temos as pancadas típicas de verão, mas a chuva deve ser um pouco mais frequente na segunda metade do mês de dezembro. 7 horas e 14 minutos. Vamos voltar a Rancho Queimado, município da Serra Catarinense. Fica muito perto da capital Florianópolis, porque hoje nós começamos o De Olho no Aras do Caã. Daniel de Paula está lá para mostrar o melhor do manga larga marchador, Daniel. O ambiente que melhorou demais no termos de clima, apesar de que aquela serração gostosa que mostramos hoje durante o dia é muito bonito também, é diferente, né? Para quem vive aí no Centro-Oeste, boa parte do Brasil, não sabe que esse pedacinho de Santa Catarina é praticamente uma Europa, que hoje eu me senti em Berna aqui praticamente, na Suíça. E agora abriu o tempo, agora depois das 4 da tarde, abriu bastante tempo, até sol já saiu, a temperatura chegou aos insuportáveis, entre aspas, 21 graus aqui na capital europeia de Santa Catarina, que é Rancho Queimado. Mas a gente está aqui com esse personagem, que é um dos grandes criadores de cavalo manga larga marchador do Brasil. Eu dizia agora há pouco que o Guto, que tem as iniciais do Aras do Caã, né, Carlos Augusto Amorim Mota, nos acolhe aqui para fazer história, como fizemos na Nacional, né, durante o mês de julho, lá na Gameleira. E programávamos para estar aqui nessa época e cá estamos para mostrar exatamente uma democratização de uma genética que é muito rigorosamente selecionada aqui há 30 anos, ele era um menininho ainda, quando o pai dele começou a selecionar e criar cavalos, naquela história curiosa que você tem visto aí nas reportagens que a gente está divulgando a respeito do Caã. E aqui na pista nós temos 2 gerações dessa história de seleção. Queria que você falasse sobre isso, porque no dia 9 de dezembro vai culminar esse trabalho com a distribuição disso que você é apaixonado e que todos os seus colegas criadores, todos os envolvidos, os criadores, está ali o Marquito que você viu, o Juninho que está aí segurando a Rúbia, né? Quer dizer, é uma coisa, além de envolvente, apaixonante, um grande negócio e é bonito uma barbaridade, Guto. E a gente está fazendo história aqui mais uma vez, né? Bom, Daniel, boa tarde a todos, boa noite. Estamos aqui ao vivo para apresentar os animais do leilão. Aí dentro do redondel, por enquanto a gente está usando o redondel por causa do clima lá fora. 2 lotes do leilão. O cavalo Pampa, chamado Bataclan do Porto Palmeira, que a central em Campo Grande tem vídeo, ele está sendo disponibilizado 50% das cotas dele no leilão. Cavalo extraordinária genética, filho do Extrato Dominato, um dos grandes garanhões da raça manga larga marchador, na União Café. É um cavalo de muito boa qualidade de sela, andamento, extremamente funcional, vai entrar na Copa agora disputando. Olha ele na tela marchando com o Marquito, mostrando toda a qualidade dele de andamento. Cavalo que já tem produção aqui no Aras do Caã, inclusive estamos ofertando no leilão alguns filhos dele. Genética ímpar, o que falar do Extrato Dominato, para quem conhece o manga larga marchador. Olha a funcionalidade do manga larga marchador aí, coisa interessante, ó. O Marquito trabalhando ele no tambor. Bataclan do Porto Palmeira, raça expressiva, filho do Extrato Dominato, um dos grandes garanhões da raça, garanhões que sempre ficaram entre os top 5 da raça, com muita produção de marcha. Cavalo que é meu, Bataclan do Porto Palmeira, em sociedade com um grande amigo, João Carlos Hartz. Estamos tendo o desprendimento de ofertar 50% para quem quiser adquirir um garanhão de muita genética, de muito potencial para a pista, para a marcha.
certo? Esse cavalo aí, ele só pode entrar para a marcha, ele tem uma pequena atrofia na garupa, mas excelente produção. Preto Pampa, produz muito animal preto, muito animal pampa. Que muita gente adora, né? Muito bicho do cor. Marquito, se puder virar o cavalo aí, bora verificar. Ele, de um lado, ele é pampa e do outro lado, ele é completamente preto. Campo Grande, essa interação que a gente tem aqui com os lotes, é uma coisa muito bacana de a gente mostrar isso tudo, porque é uma condição que o Brasil inteiro está vendo pela primeira vez, essa raça com tanta divulgação aqui. Ó. O Juninho está mostrando a Rúbia, que é outro destaque, porque são 80 lotes, e para um primeiro leilão do CAAM, para um primeiro grande evento do Núcleo Marcha Sul, que envolve Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que hoje é o adversário a ser batido, já que está fazendo campeão a barbaridade, a gente tem a Rúbia como uma da nova geração aí. Bom, nós estamos vendo um dos lotes do Aras do CAAM. O Carlos Augusto Mota estava sendo entrevistado pelo Daniel de Paula e eles mostravam exatamente lotes que a gente está colocando na tela para que você acompanhe essas informações. Vamos lembrar, para você que chegou agora, que nós começamos hoje o De Olho no Aras do CAAM, direto de Rancho Queimado, na Serra Catarinense. É uma região de altitude, fica perto da capital Florianópolis e é conhecida como a Europa, devido ao clima. Hoje, por exemplo, estamos na primavera, caminhando para o verão, e lá amanheceu muito nublado, muita neblina também, frio, é Rancho Queimado. E até o dia 9 nós teremos esse De Olho na Fazenda aqui no canal do Boi. Destaque agora para mais uma edição do De Olho na Fazenda. Saímos do De Olho no Aras para o De Olho na Fazenda. Agora, pelas mãos da Leilosul, que tem um evento a partir do dia 10 de dezembro. Veja na reportagem. A Leilosul e o SBA transformaram em uma grande realidade a novidade implantada em outubro como alternativa para a comercialização de animais produzidos na região conhecida como capital do bezerro precoce e do cruzamento industrial. Por isso, o canal do Boi mostra de 10 a 15 de dezembro mais um De Olho na Leilosul, com a venda a preço fixo de lotes para cria, recria e engorda tanto Nelore como cruzados, reforçando a chance de preencher as necessidades de vendedores e criadores no evento que terá uma agenda muito atraente até o dia 15, data do 11º Leilofest Bataguaçu, com a venda de 1.000 animais comerciais. A Leilosul comemora em 2018 25 anos de trajetória, oportunizando negócios e fazendo com que todos os elos da cadeia produtiva sejam beneficiados. Desde a sua fundação, no ano de 1993, a Leilosul trilhou esse caminho na parceria com o SBA e deu abrangência a tanta qualidade produzida pelos criadores locais. Fixou no calendário pecuário do Brasil eventos que perduram pela solidez dos negócios proporcionados. É assim no Leilão Precoce Total, que já passou dos 20 anos e acontece sempre em abril. O Leilosul no agronegócio, que já vai para sua 9ª edição no meio do ano como uma verdadeira exposição agropecuária da região. E os leilões organizados semanalmente com a fidelidade de transmissão pelos canais do SBA. Dentro do De Olho na Leilosul, um evento especial está marcado para quinta-feira, dia 13, a partir das 8 da noite, com transmissão pelo canal do Boi. É o leilão liquidação de plantel Nelore Gram, que vai vender 400 cabeças de todas as categorias entre vacas paridas, novilhas e touros criados a partir de uma genética PO e POI que se une com a modernidade do Nelore selecionado em Brasilândia. No dia 15, sábado, a partir do meio-dia, o encerramento da Semana Leilosul será o 11º Leilofest Bataguaçu, leilão que terá a venda de 1.000 animais comerciais da região. Mas é a partir do dia 10 que a Leilosul e os criadores locais se comprometem a vender durante todos os programas do canal do Boi o melhor de uma genética de resultados que todo mundo quer e precisa. De Olho na
7h23, agora a previsão do tempo para o nordeste do país. As áreas de instabilidade no nordeste do Brasil mantêm uma condição para chuva na região do Mato Piba e há expectativa para acumulados mais expressivos nestas áreas aqui do oeste do estado da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão ao longo dos próximos dias. Mas vale destacar que tivemos um período de tempo mais seco e por isso os índices de água no solo diminuíram nestas áreas. Nos primeiros 5 dias, a chuva deve ser bem intensa, podendo chegar a 70 milímetros acumulados na região do Mato Piba e também nas áreas que fazem divisa com o estado de Minas Gerais. No segundo período, entre 5 e 9 do mês de dezembro, a chuva continua concentrada na região do Mato Piba e ainda com acumulados de 70 milímetros, ou seja, ainda há uma expectativa para chuva bastante expressiva no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do estado do Maranhão. E no terceiro e último período é que a chuva deve perder intensidade aqui no nordeste do Brasil. E após o dia 15 do mês de dezembro, a chuva começa a voltar para a região sul do país, ou seja, devemos ter pelo menos os últimos 15 dias do mês de dezembro com pouca chuva, chuva irregular no nordeste do Brasil. 7h27, voltamos com as informações do Showtech. A feira que abre o calendário brasileiro de feiras agrícolas vai trazer discussões, lançamentos e fazer demonstrações técnicas de plantio e manejo. O repórter José Cunha foi até Maracaju, onde será realizada a feira, para ver como estão os preparativos para o evento que tem o Canal do Boi como emissora oficial. Vamos ver. O Showtech 2019 vem aí e nós viemos até a Fundação MS, onde acontecerá o evento, para ver como estão os preparativos para esta feira, que abrirá o calendário nacional de feiras técnicas agropecuárias. Os lugares onde ficarão os estandes já estão todos delimitados. As cultivares de soja, milho, girassol e cana-de-açúcar, que foram plantadas especificamente para esta feira, já estão em fase de crescimento. Os estacionamentos estão recebendo um novo cascalhamento. Em breve começarão as montagens dos estandes. Os trabalhos por aqui estão a todo vapor para que dos dias 16 a 18 de janeiro, os visitantes da feira possam conhecer as transformações, as novas tecnologias e inovações que o produtor precisa para melhorar a sua produção. De Maracaju, José Cunha para o SBA. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã às 5:45 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Você acompanha agora o Na Batida do Martelo com a nossa agenda oficial de leilões. Até amanhã.